Pessoal, vamos começar essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Temos uma convidada maravilhosa, a doutora Regina Mestre. Vamos conversar sobre 3 em 3 horas. Será que isso é um bom conselho que nós aprendemos? Então, seja bem-vinda, doutora Regina. É isso que nos disseram, né? Muito obrigada. Obrigada. Então, é isso que nos falaram, né? Nos enganaram. Aprendemos isso na faculdade. Achávamos que era um conselho inofensivo. Falar para a pessoa comer de 3 em 3 horas, pois né? é. Tanta coisa inofensiva que nos ensinaram, né? E que depois a gente teve que ser muito autodidata nos últimos tempos, né, Maíra? Eu acho. Com certeza. Eu fico um pouco triste com isso, porque eu já estou, diferente de você, né? Eu estou em final de carreira, estou me aposentando. E estou em idade de aposentadoria, mas vontade nenhuma de parar, porque Pelo amor de Deus, de repente não, eu achei agora, de repente, depois de um tempo de uma coisa que eu achava que era autodidata e que às vezes a gente chega a ter duvidar, né? Porque quando a gente sai um pouco da caixinha, você fala que era... Sabe quando você acha que se o doido sou eu, o doido são os outros? Verdade, né? fala, Aquela gente, coisa. não é possível, né? Tô sozinha não é possível nessa, devo estar errada. Exatamente. E de repente, eu acho que até... quer dizer, claro, com a internet, com as lives, esse período de quarentena que a gente ficou fazendo mais atividade online, de repente eu me senti muito acolhida, né? Me senti fazendo parte de um grupo que eram pessoas que eu, enfim, já conhecia as publicações, ia a congressos e tal, mas de repente a gente ficou tipo amigo desde Próximo, né? sempre. E gente que não conheço pessoalmente, mas que a gente estabeleceu uma relação assim super bacana, meio cibernética, né? Mas muito bacana, né? Então, é isso, né? Que a gente aprendeu muita coisa, descobrindo muita coisa diferente daquilo que aprendeu, né? E eu acho que desse caminho, que seguramente você vai aproveitar mais do que eu, até isso, né? Por uma questão de idade e tal, de que eu espero que muito breve essas coisas sejam de fato mainstream, né? Que sejam que passem a ser o senso comum e não mais essa coisa de parecer que estamos contestando aqui, que a gente está fazendo a revolução, né? Eu sempre brinco que não é para fazer a revolução, é para fazer a reevolução, né? Para voltar a padrões evolutivos e parar de falar asneira, né? Porque quando você propôs esse assunto do 3 em 3 horas, eu sempre dou assim uma guaribada, né? Faço uma colinha para não esquecer as coisas e tal, para tentar tudo que eu vou querer falar e tal. E uma coisa que eu me lembrei é isso, né? Esses dogmas, esses princípios que vem, ninguém sabe direito da onde que foram, né? Que foram. Você está me ouvindo? Que dá umas travadinhas. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem, mas a imagem tá. tá travando mesmo às vezes. Eu não sei se é a minha internet ou a sua também tá travando, assim, às vezes são os imponderáveis. Aqui tá chovendo bastante, então às vezes o tempo... Então, eu pensei muito nisso, né? 3 em 3 horas é uma dessas pós-verdades, né? Uma dessas fake news, né? Eu acho que a gente hoje está vivendo isso mais na política, né? Falando muito de fake news e de coisas que as pessoas inventam. Mas esse é um dogma que foi criado de uma maneira assim, meio aleatória. Porque eu até entendo que nos anos 60, 70 do século passado, quando muitas dessas teorias que se seguem até agora foram criadas, muitas dessas hipóteses, aliás, nunca foram teorias, né? Foram hipóteses. A hipótese do Ansel Keys, a hipótese do colesterol. Eu até acredito que havia uma boa intenção. O cara achava que estava descobrindo algo que ninguém mais sabia, né? E propôs essa hipótese que
podia fazer sentido num determinado momento com as informações que se tinham naquele momento. Talvez isso podia parecer que fazia sentido. O que não faz mais sentido é que hipóteses elaboradas 60 anos atrás, né, que não funcionam. Que não funcionam, que já há evidência de que não funciona, que não são bioquimicamente demonstráveis, né? Que a evidência já detonou faz tempo, que nos vemos hoje numa epidemia de obesidade, uma pandemia, eu acho que bem mais séria em relação à mortalidade do que a pandemia viral que nos ocupa, porque, claro, a Covid assusta muito todo mundo e tal, mas já começando que a Covid leva pela frente pessoas metabolicamente comprometidas, né? Metabolicamente doentes, com tipo 75% das pessoas que têm comprometimento sério ou evoluem para óbito são pessoas metabolicamente doentes, né? E a abrangência nós temos até agora mais ou menos 5 a 10% da população afetada pelo vírus, sendo que muitos casos mais benignos, e infelizmente o número também elevado de casos que evoluíram mal, mas se nós vemos a prevalência de diabetes, os números são muito mais assustadores. Nós estamos falando de um de cada 6, né? São assustadores. E, no entanto, essas teorias que foram elaboradas a partir de hipóteses que nunca foram realmente provadas, mas que criaram reputações e criaram impérios, sobretudo, né? Se criaram impérios em cima dessas noções equivocadas, se criaram o império da indústria alimentar, da indústria farmacêutica, e eu ainda apontaria uma terceira variante desses impérios, que é a indústria do fitness, né, que veio atendendo uma necessidade das pessoas se sentirem em forma de novo, porque a indústria alimentar estava tirando elas dessa boa forma, dessa saúde. A indústria farmacêutica as entope de remédio, mas não consegue devolver a saúde. E então nós criamos tipo já um monstrinho perverso, né, onde chá emagrecedor, e chá que desincha, e shake, e suplemento, e enfim, toda aquela indústria da boa forma também, que já está corrompida, eu acho, né? E ainda temos umas outras derivações que eu acho que são um pouco fruto disso, que são movimentos alimentares com os quais a gente nem concorda tanto, né? Mas eu entendo, por exemplo, o veganismo, né? Eu entendo que o veganismo, a grande número de pessoas que está aderindo, é uma tentativa de procurar alternativas saudáveis, mas que também foi acolhido por essa indústria, porque é um tipo de alimentação que permite muita intervenção industrializada, muito hambúrguer do futuro. Um hambúrguer de mentira, exatamente, né? Sem 34 ingredientes, né? É impossível. Exatamente. Então, isso é uma coisa que permite uma grande elaboração industrial e permite um grande lucro. Então, foi uma tendência que foi muito bem acolhida pela indústria, né? E eu sei que falo isso, eu vou tomar pedrada de tudo que é canto, né? Porque o veganismo também está virando um pouco um dogma, né? Está virando um pouco um dogma, uma religião. Exatamente. E eu entendo que a gente sempre tem que discutir maltrato animal, sustentabilidade. Eu acho que tudo isso tem que ser posto na mesa todo dia, porque realmente nós, humaninhos, né? Eu sempre brinco com o Felipe, né, dessa nutrição, que nós somos os sapiens depilados, né? Nós somos sapiens, tiramos um pouco mais os pelos, né? Mas continuamos sendo sapiens. Mas esse sapiens depilado é um grande predador, é uma desgraça o que nós fazemos no planeta, né? O que fazemos com o nosso entorno, a gente não pode ser solto na rua. Tanto que nessa quarentena uma coisa que melhorou nitidamente foi o meio ambiente, né? Porque como os seres humaninhos não podiam sair por aí depredando, os passarinhos e tudo ficaram muito mais felizes, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mesa, tem que ser discutido exaustivamente, mas tomando muito cuidado também de não cair no jogo da indústria, de não cair no jogo de fazer opções que podem parecer, né, por serem, digamos assim, alternativas, mas de repente não são as alternativas adequadas à nutrição humana, né? Então, exatamente. Só complementando esse que a gente está falando do que mudou,
Eu separei um estudo só para comentar por curiosidade, pessoal, para vocês verem como na década de 80 a gente se baseava em mecanismo. Então, juntando o comer de 3 em 3 horas com o que a doutora Regina falou do Ansel Keys, da gordura, do LDL, do colesterol ruim ser o causador das doenças cardíacas, tem um estudo muito absurdo de 89 que eles estudaram o que é melhor, comer 17 vezes ao dia ou comer 3 vezes ao dia. Eu não estou brincando, esse estudo existiu. E o que eles encontraram nesse estudo? Que o LDL colesterol, que a gente antigamente achava que era o colesterol ruim, ele era melhor em quem comia 17 vezes ao dia. Então, por causa de estudos mecanísticos baseados em coisas que não são palpáveis, não era desfecho duro, ninguém procurou se as pessoas que comiam 17 vezes ao dia tinham mais infarto. Ninguém procurou se elas tinham mais diabetes. Procuraram o LDL colesterol. O LDL, exatamente. Que não é o problema. Então, uma ciência fragmentada, não é? Uma fragmentação da ciência. Quer dizer, aquela coisa de, em vez de olhar... Claro, não olharam para os coitados das 17 vezes porque eles não conseguiram sair pela porta. Nunca mais foram vistos. Estão entalados ainda na porta de tão gordos, né? Exatamente. E aí, assim, a gente foi evoluindo com esse tipo de estudo que, assim, eu concordo com a doutora Regina, eu não acho que existia naquela época nenhum plano maligno, falamos, vamos fazer o pior experimento populacional que já existiu no mundo. Foi o que aconteceu. A gente está sofrendo até agora com essa pandemia de obesidade e muito pior de diabetes. A gente tem quase 500 milhões de diabéticos no mundo. Por quê? Porque a gente foi orientado a comer de 3 em 3 horas. Que tipo de alimento? O tipo de alimento que dá para vender e que não estraga, que é o alimento que está na prateleira do supermercado e dura 6 meses, 1 ano e meio na sua despensa. Então, juntar essas duas, é lógico que comer de 3 em 3 horas, comida de verdade, talvez não seja tão deletério. O problema é que, para a vida moderna, o comer de 3 em 3 horas é estimulado por alimentos portáteis. O que você consegue carregar na bolsa? Comida processada. E por que é tão difícil? Então, assim, a gente está falando agora o que é o comer de 3 em 3 horas e por que isso é tão importante. Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho, a doutora Regina vai falar com muita maestria, ela vai falar para a gente por que é tão fácil comer de 3 em 3 horas a comida processada que está à nossa volta facilmente disponível. Qual que é o efeito no seu cérebro para que você coma de 3 em 3 horas muito facilmente se você não tomar uma atitude para mudar os seus hábitos alimentares? Pois é. Então, quando a gente fala de 3 em 3, quer dizer, essa teoria, né? 3 em 3 horas, isso saiu de algum lugar no astral, né? Alguém teve uma inspiração divina e mandou essa. E isso foi lindo, porque desde então está se vendendo barrinha de cereais assim, alocadamente, e isso é muito bom para o bolso de alguém, né? Então, e é aquela coisa que simplesmente não faz sentido, e não faz sentido de qualquer lugar que você olhe, porque o que nos diziam aquelas pessoas, e eu aqui vou fazer uma ressalva que eu gostaria de colocar, que eu acho que nós, né, eu, você, médicos, nutricionistas, enfim, somos pessoas que fazemos parte de uma elite privilegiada, que tivemos o privilégio de ter uma formação acadêmica, de ter uma formação superior da área de ciências. Então, eu acho que a maneira correta de exercer esse privilégio que nós tivemos é honrando esse diploma e estudando e não repetindo coisas que poderia ser formulado pelo seu José, o senhor que trabalha na portaria do meu prédio, ou por uma dona de casa sem outra formação. Quer dizer, eu acho que a gente tem que manifestar, quer dizer, ter responsabilidade, porque nós temos o privilégio de uma formação superior com base científica, se supõe, ou pelo menos estudamos uma base de química, matemática e biologia no segundo grau para poder aceder à universidade, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque não faz sentido em qualquer ramo da ciência que a gente olhe, né? Não só nas evidências que já estamos aí, que nos deixaram gordos e inflamados, e vou voltar a isso, né? Mas
quando a gente fala em metabolismo, porque você fala aquela coisa, né? Turbinar o metabolismo, uma expressão que eu tenho autêntico horror. Turbinar como se a gente fosse uma Ferrari, uma Lamborghini, quer dizer, é aquela frase feita, né? Vamos turbinar o metabolismo, vamos tomar um monte de maca peruana, um monte de L-carnitina e vamos comer de 3 em 3 horas e nós turbinaremos porque nós tivemos um motor desenhado pelo Enzo Ferrari e não pelo nosso papai do céu, né? Então, primeiro isso, não existe turbinar. O metabolismo, a gente tem que entender o que é metabolismo. Quando falamos em metabolismo, falamos o quê? Falamos numa conjunção de reações químicas, né, que se dividem entre as reações anabólicas, quer dizer, aquelas que geram ou armazenam, quer dizer, que armazenam energia, ou que fazem uma transformação de nutrientes em energia, em reserva de energia, e aquelas catabólicas, né, que usam essa reserva para fabricar mais energia, para fabricar ATP e queimar essas reservas. Né? Então, nós temos que ter, se supõe, um equilíbrio entre o que é anabolismo e o que é catabolismo para mantermos um metabolismo saudável. Né? Então, quando se fala em turbinar, eu penso assim, sabe que é verdade que o comer de 3 em 3 horas turbina? Mas é que só que turbina o anabolismo, não turbina o catabolismo. Você engorda. Então, a gente teria que pensar na parte matemática da coisa, né? Dizer, bom, então se eu como de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, quando dizem acelerar o metabolismo, seguramente querem dizer queimar gordura, né? É só que eles querem entender que o que acontece. Não faz sentido matematicamente porque você vai ingerir o lanche de, vamos supor, 400 calorias. Vamos contar só calorias, não vamos falar ainda da parte hormonal, vamos falar só de calorias. Tudo bem, nós comemos um lanche de 400 calorias. Se esse lanche for de proteína, nós comemos 400, não sei, ou 200 gramas de queijo, vamos supor, né? Nós vamos queimar mais ou menos, no processo digestivo dessa proteína, nós vamos queimar mais ou menos 25 a 30% dessas calorias. Nós vamos usar, né, uma parte dessa energia para o processo digestório dessa substância, desse nutriente. Se for carboidrato, nós vamos queimar somente 10%, porque o carboidrato tem uma digestão mais fácil. Então, já se só fazemos a conta matemática e só contarmos calorias, a conta já não sai. Você já tá colocando um peso, já está colocando muito mais no processo anabólico, quer dizer, no processo de armazenar, do que no catabólico, que seria o processo de queimar. Se nós só fazemos conta calórica. Cada vez que você come, você ingere calorias. Mas você não usa recurso suficiente calórico, nem sequer para contrabalançar, muito menos para queimar mais. Então, você não está acelerando nada, você só está acelerando o ganho e não a queima, né? Se nós pensando de uma maneira muito simplista, né, que nem aquele estudo da Coca-Cola, que as pessoas aprenderam, caloria, exatamente, caloria que entra por caloria que sai, mas nem contando desse jeito tão simplista, a conta já não bate. Não fecha, exatamente. Já não fecha. Então, se nós ainda começamos a fazer a conta colocando todos os fatores que nós conhecemos dessa equação, porque sempre fala muito, medicina 2 mais 2 não é 4. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que é sim. Nós é que não conhecemos ainda todos os fatores da equação. Exatamente. Ainda desconhecemos muita coisa, né? Se um dia a ciência souber tudo, com certeza a conta vai bater certinho. Então, mas se nós começamos aqui a conjugar todos os fatores envolvidos no armazenamento e na queima de energia. Então, quando nós colocamos aí os fatores hormonais, os fatores insulina, glucagon, hormônios de saciedade, né? Leptina, guerelin, enfim, todos os peptídeos gástricos, intestinais, neuropeptídeos, tudo que intervém no processo de fome, saciedade, de armazenamento e queima de gordura. Aí é que não bate mesmo. Porque aí não só você está fazendo uma conta matemática de calorias, que é sempre favorável ao anabolismo, quer dizer, ao fato de estar armazenando energia constantemente, como nós estamos mantendo uma insulina constantemente elevada, porque nós não paramos, não deixamos a tripa descansar um minuto do dia. É uma comilança, são às vezes 7 vezes, né? Praticamente. Porque
Porque o que acontece é que se você tem aquela coisa religiosa de comer de 3 em 3 horas, porque a Nutri Creme Cracker, que esqueceu da aula de bioquímica, falou, e o pão francês sem miolo, e o biscoito de arroz, e a barrinha de cereal, aquela coisa, né? E as 2 colheres de arroz no almoço, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, que a gente vê naquela folhinha impressa isso atrás, né, que está passando fome faz 3 anos e não perdeu 3 gramas. Então, eu sou vítima disso, pessoal. Eu tô rindo, não é de vocês. Eu tô rindo. Não, pois eu sei, né? Eu sei que é isso, porque a gente convive com isso todo dia. Não, e a pessoa fala assim, não, porque eu como, já chegam assim, sabe, aquela coisa aflita. Eu como de 3 em 3 horas. Eu não tenho fome de manhã, mas eu sento para fazer meu café com a granola. E você fala assim, ai, senhor. Pelo amor de Deus. E lá vai Deus. você. E você tem que demover aquilo tudo, então você tem que dar uma aula de... Quer dizer, a consulta fica muito mais puxada para a gente, tem que dar uma aula de fisiologia e convencer aquele ser humaninho que está lá infeliz, né? Coitado, achando que está fazendo tudo certo e que está dando tudo errado e não sabe por quê e se culpabilizando. Porque o fato de você estar acreditando nessa teoria do 3 em 3 horas do pão francês sem miolo, o biscoito de arroz e essa besteira toda, seguramente você vai comer muito mais do que 3 em 3 horas, porque aí também vai... O que é legal de perguntar é a psicologia reversa. Quando a gente pergunta assim, ó, você lembra o dia que você não estava com fome nenhuma, só que aí o seu parente, o seu amigo tal, falou assim, vem cá, senta aqui na mesa com a gente, vem bater um papo. Aí você fala, ai, não tô com fome. Não, senta aqui para conversar. Aí você senta para conversar. De repente, você comeu só uma lasquinha, de repente você comeu o bolo inteiro, o pão inteiro, compartilhou e comeu a mesma quantidade que o seu amigo que estava com fome. Então, o que acontece? Se a gente usar o bom senso, todo mundo sabe que cada vez que você come, você estimula mais o seu apetite. Então, às vezes, mesmo sem fome, que a gente obedecia você vai comer, você vai ficar com fome. Vai comer de tédio. E quanto mais você come, mais fome você tem. E quanto mais você come esse tipo de alimentação, ainda que normalmente é a proposta que vem com o 3 em 3 horas, são as farinhas, o arroz, as 2 colheres, aquela coisa tudo pesado e medido, aquele inferno e muito carboidrato na dieta. Então, necessariamente você vai ter um estímulo, uma sobrecarga do sistema mesolímbico, aquilo dopamina, e mais vontade de comer, mais vontade de comer, mais vontade de comer. No final, a pessoa come e nem sabe por que come. Né? Não tem mais explicação, eu não consigo parar. Por quê? Porque quer dizer, aí já entrou tudo, toda a bioquímica cerebral, toda a nossa parte hormonal, tudo já está jogando contra. Tudo aquilo que era quer dizer, todos esses sistemas de fome, saciedade, de armazenamento, da nossa capacidade de armazenamento de gordura. Eu sempre falo para os meus pacientes, você não armazena gordura por uma sacanagem da natureza. Você armazena gordura por um mecanismo básico de sobrevivência, porque nossos ancestrais, ou até as pessoas que ainda vivem em mais contato com a natureza, né? Você vai, sei lá, essas tribos mais primitivas, ou mais eu não gosto de chamar de... exatamente, que são mais perto da natureza, continuam comendo quando conseguem caçar, e se não vão lá e comem 2 frutinhas ou coisa e jejuam ou esperam abater um animal, como sempre foi assim na história da humanidade. Então, nesse contexto, você precisa de fome. Você precisa de dopamina que te induza a sair para caçar. Porque se você não tem esse impulso, essa vontade de comer, você vai morrer de inanição. E a tua tribo também, a tua prole também, seguramente. Então, todo isso era mecanismo de sobrevivência. O fato de termos uma insulina que age como para abrir a porta para os nutrientes, para a proteína e carboidrato e proteína entrar na célula, o fato de nós termos a capacidade de armazenar gordura, o fato de nós termos sensação de fome e desejo de comer, são mecanismos ancestrais de sobrevivência, né? Mas tudo que era mecanismo ancestral de sobrevivência, tudo que era essencial para a sobrevivência da espécie, virou causador de doença hoje. Quer dizer, hoje as pessoas
esses mecanismos estão tão deturpados pela enorme interferência química que há na composição dos alimentos industrializados, que as pessoas comem excessivamente, perdem completamente a noção de fome e saciedade e desequilibram completamente a insulina, quer dizer, tudo isso vira compulsão alimentar, vira diabetes, vira obesidade, vira doença. Então, até que ponto nós chegamos com teorias aparentemente bem intencionadas, aparentemente inofensivas, mas que, óbvio, depois de um certo tempo se viu que podiam estar erradas sim, mas eram extremamente lucrativas, chegamos a isso. Chegamos a um mundo que normalizou completamente o fato de sermos, de pecarmos de gula. Veja bem, é um pecado, qualquer religião considera a gula um pecado, né? Qualquer religião contempla o jejum, a abstinência de determinadas coisas como processos de purificação, de penitência, né? Qualquer religião, se você vai nas religiões orientais, tudo isso se faz, né, por uma conexão melhor com o universo, meditação e tal. E se você vai nas religiões teocráticas, todas elas, os muçulmanos, os católicos, os judeus, todos têm rituais de jejum, todos têm rituais de abstinência, de purificação, né? E todos eles contemplam a gula como um pecado, quer dizer, uma coisa que também é inerente à nossa civilização, ao nosso conhecimento ancestral, é que não é bom comer o tempo todo. Não é bom, não é direito, não é legal, é pecado, é feio. Então, e nós chegamos hoje, nos últimos, talvez, eu tenho mais tempo na praça que você, então eu vi isso evoluindo nitidamente, porque quando eu me formei em 83, né? Muita gente boa aí não era nascida ainda. Quando eu me formei. Eu nasci em 84. Tá vendo? Eu já botava aquele monte já mandei bordar o nome com o doutora na frente e já me achava dona da verdade, né? Com 23 aninhos. Então, mas em 83, a síndrome metabólica, não existia essa nomenclatura, a gente chamava de diabetes do adulto. E quando a gente via uma diabetes do adulto, era um evento relativamente raro, né? E sempre eram homens já na faixa dos seus mais de 50, já para 60, e homens normalmente homens, e homens sempre pinguços, sabe, que bebia, que fazia tudo errado. E então, lá numa determinada... Esteatose hepática não alcoólica. A esteatose hepática era uma coisa de alcoólatra, em 1980. Era um problema, uma pré-cirrose, né? Que também demorava a ser diagnosticada, porque não tinha técnicas de ultrassom como temos hoje. Então, ovário micropolicístico era uma raridade. Eu me lembro quando começaram os primeiros ultrassons, que você só via lá sombras, né? Era muito, muito... Mas juntava gente numa sala de eco para ver um ovário micropolicístico. Porque era uma coisa estranha, ver aquele monte de folículos e tal. Hoje em dia, quantas e quantas e quantas meninas sofrem de ovário micropolicístico, resistência à insulina, né? Em que proporção aumentaram as doenças inflamatórias da tireoide, né? As doenças autoimunes inflamatórias da tireoide, e na proporção, isso sem falar, obviamente, no diabetes, hipertensão, infarto, que isso já todo mundo sabe, digamos assim. Mas agora nas crianças, né? Agora a gente tem síndrome metabólica nas crianças. Síndrome metabólica em criança. Gente, eu vejo gente de menos de 30 anos com síndrome metabólica grave. Esteatose hepática. Não esteatose, esteatohepatite. NASH, né? Gente, e ver mulheres de 30 anos, 25 anos. Eu fiz 62 semana passada. Então, quando senta uma pessoa de 30 anos na minha frente e fala assim, aí deve ser a idade. Eu tenho uma vontade, assim, com a mãozinha aberta, dar bem no meio da fuça para largar de ser besta. Porque fala assim, minha filha, você não viu ainda nada sobre a idade. Pelo amor de Deus, você não sabe o quanto isso vai piorar ainda. Porque você imagina, porque depois vem um monte de coisa, depois vem filho, depois vem meia idade, depois vem a menopausa. Aí que é ladeira abaixo sem freio. Então, não é possível que as pessoas com 30 anos, enfim,
estejam já com essa conotação de que estão ficando velhos. Por quê? Não estão ficando velhos, estão ficando inflamados, estão ficando glicados, estão ficando enferrujados, estão ficando doentes. Não é velho. Velho é outra coisa. Velho é desgaste de materiais, é usado em bom estado peças originais. E uma velhice digna é isso, né? Agora, enfim, eu acho que é dramático o que está acontecendo. Por isso que foi uma das coisas que me levou a ser mais ativa em rede social, porque eu pensei, bom, talvez eu possa aportar uma experiência, enfim, divulgar isso para o máximo de gente possível, porque realmente é assustador o que a gente está vendo nos consultórios. Não, e a nossa missão como médico, né, a gente consegue hoje em dia, com esse tipo de informação, com uma live como essa, sim, poxa, substitui um monte de consultas muito ruins, com péssimos conselhos, né? Então, como são hábitos culturais muito arraigados, principalmente o comer de 3 em 3 horas, até para as mães que têm filhos pequenos e tem a cultura, a pressão entre as amigas, na escola, de enfiar comida na boca da criança o tempo inteiro. E leva lanche. Tem que levar lanche. E a criança não almoça, né? E leva lanche, tem que levar lanche. E tem que levar a bisnaguinha, com sempre a bendita bisnaguinha. E repara como a coisa é trágica, né? Porque, primeiro, isso conseguiu em menos de 40 anos, porque o ser humano vinha numa cultura alimentar, quer dizer, a gente teve uma primeira revolução alimentar, foi a revolução agrícola, aí sim, de fato, entrou o pão. 10 mil anos atrás entrou o pão, quer dizer, começaram a fazer pão, começaram a comer arroz, mas mesmo assim, primeiro que eram umas gramíneas muito diferentes das que temos hoje, né? E exigindo muito esforço físico, você tinha que amassar aquilo no pilão, e enfim, depois tinha menos quantidade de glúten, de amiropectinas, de tudo. E também tem a constatação arqueológica de que os esqueletos dos neandertais, ou os restos humanos dos neandertais, eram muito mais saudáveis do que os antigos egípcios, que era uma cultura que consumia muito cereal, que fazia cerveja, que comia pão. E eles tinham múmias gordas, né? Isso é que é legal de múmias gordas, tinha muita cárie, por exemplo, que nos homens primitivos não havia sinal de cárie dentária, né? E, no entanto, nos romanos, que também era uma civilização que era muito pão e circo, né? Muito trigo, um alimento relativamente barato. Eles tinham as colônias egípcias, toda aquela coisa, né? Diziam que Júlio César teve uma fé com a Cleópatra por causa do trigo egípcio, né? Que interessava levar isso para Roma. Aquela geopolítica básica, né? Mas então, mas a gente manteve uma cultura alimentar relativamente coerente, ou relativamente sadia, onde não comia que não podia pagar, né? Já da era industrial para cá, as pessoas muito pobres... Porque é bem na hora dos romanos. Os romanos, eles comiam uma vez ao dia. A principal refeição dos romanos era por volta das 4 horas da tarde. A cultura deles, eles não achavam que era saudável você comer se não tivesse tempo para descansar, para digerir. Porque eles achavam que a digestão era um processo que não era contínuo. Então, você tinha que ter tempo para descansar. Então, eles trabalhavam, comiam uma besteirinha ou outra de manhã, uma no meio do almoço, mas a refeição deles era às 4 da tarde. Esse costume ainda tem no meu país, eu sou espanhola. Então, lá se faz um café da manhã relativamente igual, e normalmente se faz o que chama jornada intensiva. As pessoas trabalham de 8 às 3, aí as 3 vão para casa, almoçam e depois põem o pijaminha e vão fazer a siesta, porque a siesta lá se faz de pijama. Lá não somos amadores, lá somos profissionais da siesta. Eu me lembro a vida inteira, meu pai de pijama, 3 horas da tarde, indo dar um cochilinho de meia hora, sim. Aí depois se vestia de novo e ia para a fábrica de novo. Então, que região que você é? De Espanha? Eu sou de Mallorca, eu sou de Palma de Mallorca. Não acredito. Que delícia. Então, e isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai faleceu no início do ano com 102 anos, né? Nossa! E a minha mãe está ainda super bem com 88, mora sozinha, né? Desde que o meu paizinho se foi, mora sozinha. E ela dirige carro e tal. E uma coisa que eu
porque a minha primeira formação foi cardiologia, né? E eu cansei muito de ver o outro lado, o final da novela, né? E quando eu comecei a trabalhar com nutrologia, quando eu comecei a me interessar mais, foi no intuito de trazer um pouco o que eu tinha aprendido, porque eu via que toda essa informação desencontrar sobre a alimentação das pessoas cada vez mais obesas, e isso foi uma coisa nítida a partir dos anos 80, né? Nos anos 90, então, as pessoas começaram a chegar com um dobro de peso em média do que 10 anos antes, né? Então, isso foi uma busca porque eu já vinha dessa cultura de cozinha mediterrânea, até hoje a minha mãe tem 88 anos, ela aos sábados levanta às 6 da manhã para pegar o carro sozinha e vai até a colônia de pescadores para comprar peixe fresco, né? E até hoje eu tenho aqui uma horta de tomates, a minha mãe sempre teve horta de tomates, quer dizer, isso é uma coisa esse aprendizado eu tenho desde a infância. Então eu consegui encontrar a resposta quando eu comecei muito com a dieta paleo. Eu comecei a me interessar muito por dieta paleo, até porque eu achava tão bonitinho aquele homenzinho de Neandertal com a bandejinha do McDonald's, né? Tem um meme assim e aquele outro onde o macaquinho vai virando homem, vai andando, né? E tem o gordinho que volta e fala assim, fizemos tudo errado, né? Isso, então, esse eu sempre coloco nas aulas. Exatamente, né? Porque gente, a gente teve uma cultura alimentar razoável, quer dizer, quem podia pagar comia razoavelmente bem. O problema era das pessoas muito pobres, que essas não tinham acesso à alimentação, né? Sobretudo já depois da era industrial. Assim, elas não comiam o dia inteiro, né? Então era Mas não comia besteira. Fácil. Quando se comia comida, né? Até quando eu era criança, né? Na minha infância, as pessoas da minha faixa etária tiveram uma infância muito mais saudável, porque eu lembro que a Coca-Cola, por exemplo, na minha infância, era uma garrafinha pequena que você tomava na lanchonete, no bar, quando saía com os pais, ia passear ou ia ao cinema. O máximo do oba-oba era tomar aquela coquinha. Então isso não tirava muito pedaço, não era bom, mas agora temos bujões de refrigerante nas geladeiras. É um bujão, não é mais uma garrafa, com 3 litros. Né? Pois é. E maior do que até do freezer, né? Que não entra. Você tem que colocar na geladeira e tem que afastar. Por isso que não cabe fruta, não cabe nada lá dentro, né? Porque não tem lugar. Então, virou um monstro em muito pouco tempo. E uma coisa que eu também observei é que o fato de comer comida industrializada e de refrigerante, além de toda essa química que eles colocaram cada vez mais sofisticada para atingir o nosso núcleo accumbens, né, e nos deixar com vontade demais. Além disso, é um fator de ascendência social, de crescimento social. Eu me toquei disso uma vez que uma pessoa, um senhor que veio trabalhar para mim, uma pessoa que veio fazer um remendo lá em casa e tal, e me contando, e ele tinha vindo de uma região muito pobre e tal, e fala assim, doutora, eu vim para cá porque eu não conseguia dar uma Coca-Cola para os meus filhos. Aí ele me mostrou uma foto dos filhos. E eu falei assim, meu senhor está dando muita Coca-Cola agora, né? Para os filhos, estão todos gorduchinhos. Quer dizer, a pessoa... isso foi vendido como uma melhora, né? Foi introduzido na propaganda como a família feliz, né? Felicidade engarrafada e o café da manhã com margarina e aquele bolo de fubá e o achocolatado. E você encroou isso e foi em muito pouco tempo. Em 40 anos nós conseguimos fazer uma distopia alimentar, uma coisa, sabe, o conto da Aya em calorias, é uma coisa assim completamente absurda o que nós fizemos normalizando uns hábitos alimentares totalmente estapafúrdios. Muita criança não comeu comida a vida inteira, é inacreditável isso. Mas tem criança por aí que não é à toa que os animais que estão à nossa volta estão ficando doentes, assim como a gente. Eu vi outro dia uma reportagem falando que os animais do zoológico não estão aceitando mais a comida porque eles preferem o lanche e as frutas. Eles não estão mais comendo comida porque eles querem a fruta que é mais doce. Então, todos os animais que estão perto dos nossos hábitos, eles estão adoecendo assim como a gente, porque nada
do que a gente está fazendo agora é natural para o nosso cérebro. Nosso cérebro não foi Não programado é. para lidar com essa quantidade de mistura de gordura ruim com excesso de caloria, excesso de carboidrato e excesso de frutose, e tudo misturado. Nosso cérebro não sabe o que fazer com isso. E aí, o que resulta E é a tudo gente misturado fazer com sal, açúcar, glutamato monossódico, acidulante e cafeína. gordura para ser delicioso, para ser irresistível, né? Então você não, aquela propaganda, você não consegue comer só um, porque exatamente foi feito com esse intuito, exatamente, de você não conseguir, você tem que detonar o pacote e depois lamber aquele salzinho que fica no fundo, ainda ficar botando o dedinho lá para lamber o que sobrou, porque realmente você não consegue resistir a esse impulso, porque é muita dopamina que o cérebro fabrica. E como toda droga, cada vez que você come uma besteira, o cérebro tenta se defender, fabricando um pouquinho menos de dopamina, porque em tanta quantidade tóxica. Então, você quer mais, porque você quer aquele... Dizem que todo viciado em drogas, né, sobretudo a heroína faz muito isso, né, dizem que as pessoas continuam porque procuram aquele primeiro, aquela primeira, o primeiro barato, né? Porque, claro, nunca o barato de uma droga nunca é ruim. Barato é ótimo. Você fica Eu não lá, sei se você já viu né? aqueles estudos de ressonância magnética funcional que compara o cérebro de um obeso com o cérebro de uma pessoa que não é obesa. Sim. O obeso precisa de mais para ter o mesmo ou menos do que a pessoa que não é obesa. Então, Exatamente. realmente precisa de mais, né? Então, não é brincadeira o que a gente está falando aqui, pessoal. E o que acontece? Como o nosso ambiente é inteiro cercado por isso, muito fácil, você vai numa loja de, sei lá, de ferramenta. No caixa, o que tem para vender? Chocolate, bala, não sei o quê. Você vai no banco, tem uma maquininha de chocolate. Você vai no supermercado, tem na altura dos seus filhos. Então, é um ambiente que, assim, a menos que vocês tenham esse tipo de informação que a gente está falando aqui, que não é nada de comida como é que o pessoal fala? Comfort food, que a gente está transformando comida em... Até a Rita Lobo, que eu gosto dela, mas a Rita Lobo outro dia mandou um newsletter falando que a medicalização da alimentação. Pessoal, eu acho legal a medicalização da alimentação, porque a comida não tem outro jeito. Exatamente, e não tem jeito, porque se a gente não intervir, é que eu acho que o que está acontecendo, a gente não está, infelizmente, né? Infelizmente a alimentação não está medicalizada porque nós médicos, os que temos uma certa cultura nessa área, fomos autodidatas. Exatamente. Até agora, pelo menos, né? Eu acredito que agora já está começando a ter mais informação rolando. Porque a maioria dos médicos, infelizmente, não sabe absolutamente nada. O outro dia me aconteceu quer dizer, isso já vários, né? Mas isso foi ontem ou antes de ontem. Eu atendi um paciente com a insulina 38, eu acho que estava. E, obviamente, estatina, o kit completo. Allopurinol, kit completo. Estava tomando remédio para o colesterol, para o ácido úrico, para o escambau. Me fala assim, e essa insulina? O cardiologista não comentou. Falou que não ia fazer nada com isso. Entendi. Aí você vai lá pegar a pinça, né? Começa assim, arranca os cabelos um por um, né? Porque, quer dizer, nessa altura, meu chapa, é isso que eu falei um pouquinho do exercer o privilégio que nós temos. Eu acho que quando a gente tem um privilégio, sabe, antigamente o príncipe de Maquiavel, tudo fala, né, que você tem que saber exercer esse teu privilégio. Você não só pode usufruir lá porque é o esperto. Então, na hora que você manda abordar aquele jalequinho, como eu fiz aos 23 anos, escrevendo doutora na frente, que doutora eu não sou até hoje, porque eu não fiz doutorado, eu só cheguei no mestrado, não fiz doutorado, mas enfim, aceito, fica bonitinho e tal. Mas na hora que a gente manda botar aquele doutor, a gente tem que entender que uma parte da obrigação que esse privilégio traz é se manter atualizado. Então, eu acho muito triste que haja profissionais ainda, profissionais que lidam com essa área que tanto sofre com a inflamação crônica e com a resistência à insulina, que é a cardiologia, né? Porque eu acho que... Não, endocrinologista tratando diabético, o paciente tem um monte de exame, um monte. Aí você pergunta, pelo amor de Deus, cadê a sua insulina em jejum? Não foi dosado.
E a gente, alguém como que trabalha médico, com para vocês hormônios. entenderem o nosso desespero aqui que a gente está falando, eu e a doutora Regina, porque quando você foca na glicose, na glicemia em jejum, você está deixando o barco passar, pessoal. Você deixa 10 anos de desperdício. 10 você anos. podia ter 10 conscientizado o seu paciente, falar do meu filho, sua insulina está alta, tem muito problema aí, tem muito risco. Já vamos tá parar tudo de errado. comer de 3 em 3 horas, vamos cortar esses carboidratos de comida processada, porque dá para resolver. Como disse a Rita Lobo, a medicalização da medicina vai resolver essa pandemia. Sim, se a gente claro, conseguir que medicalizar. teria que ser mais medicalizado, porque nós já temos uma quantidade imensa. Eu acho que tipo, mais de 70%, com certeza, das consultas médicas hoje em dia, de qualquer especialidade, são por causa da má alimentação, ou do que decorre dela, ou da inflamação, ou da resistência à insulina, ou do sobrepeso, porque as consultas ortopédicas, por exemplo, esporão de calcanhar, dor no joelho, o joelho todo arrebentado, muita incidência também, excessiva incidência de osteopenia, de osteoporose, de quedas pela sarcopenia, enfim, é tudo por estilo de vida inadequado. Quer dizer, não escapa. Talvez o otorrino, não sei, talvez o otorrino não veja tanta coisa. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço e ele tem muitos pacientes com câncer de tireoide. E ele chega em casa, tem um dia que ele chega super aflito, ele fala, ai meu Deus do céu, atendi, vou operar mais um monte de paciente com câncer de tireoide, elas estão obesas, estão com insulina em jejum alta, eu falo, ninguém quer saber, todo mundo acha que eu sou maluca, eu mando passar com você, não tem o que fazer, ele até fica desanimado mesmo, porque ele fala, poxa, é um dos cânceres que a OMS já mostra como relacionados, altamente relacionados à obesidade, resistência insulínica, e a gente fica como médico sem saber por onde começar, né, de outras especialidades. Não sabe, porque porque é desesperador, mas hoje em dia, eu acho que também, isso é uma das vantagens, assim, não tem vantagem nenhuma, mas enfim, uma das coisas que a gente faz quando fica velho, eu estou começando a ficar aquela coroa sem paciência, sabe? Então, hoje em dia não levo mais desaforo para casa. Eu já passei a mão no telefone e depois, esse era um dia que eu tinha tido um dia ruim, várias coisas tinham acontecido que não tinha nada a ver com medicina na minha vida pessoal. E quando eu fui para o consultório, eu tive até que desmarcar várias consultas, mas não, deixa do final da tarde, eu vou atender, porque senão vai acumular muita gente. Então, fui atender do final da tarde e me chamou uma paciente que vinha evoluindo super bem de uma síndrome metabólica e tinha desaparecido por uns 2, 3 meses do meu consultório e voltou, tinha ganho peso de novo. Todos os negócios, todas as taxas dela alteradas de novo, porque o doutor com um doutor bem bordadinho no jaleco, cardiologista, tinha falado para ela que fazer low carb, arrancou os pentelhos lá de indignação, rasgou as vestes, porque a mulher estava fazendo jejum 2 vezes na semana, a criatura também, convenhamos que não era negócio, e estava fazendo dieta low carb e estava evoluindo bem, mas esse dia eu passei a mão no telefone e dei uma esculachada no doutor. Eu não tinha feito isso nunca na vida, porque, sabe, a gente se melindra. Eu falei que eu não sou marginal aqui, eu não estou fazendo nada marginal, eu estou usando ciência, eu estou usando meu conhecimento de bioquímica, eu estou usando meu diploma de medicina que já está vencendo até de tão velho. Então, eu me dou o direito de dar uma palavrinha com o colega, óbvio que não gritei com ele, nem insultei, eu tinha bastante vontade, mas eu dei uma pequena noção de bioquímica e o cara ficou, eu acho que, talvez, não sei se ele foi ler alguma coisa sobre o assunto. Eu nunca tinha feito isso, eu realmente também não vou fazer, mas esse dia me pegou. Porque eu falei, cara, por quê? Quer dizer, eu tenho uma paciente que está evoluindo bem e de repente, você vai apelar para aquela... Vai ver por que essa pessoa está evoluindo bem, pelo amor de Deus, né? Porque eu penso que se um paciente meu me chega e melhorou e me diz que tomou um chá de ervas, que lá um pastor de cabras lá da montanha, não sei o quê, deu para ele esse chá de ervas e ele melhorou, o que eu vou fazer? Eu vou esculhambar? Não, eu vou atrás do pastor para saber que erva. Para saber que erva colocou lá dentro, pelo amor de Deus. Eu acho que falta também essa humildade, né? Essa soberba de estar montado numa teoria, numa hipótese de 60 anos. Porque também tem isso. Quem
em medicina vai se tratar com algum tipo de técnica ou com algum tipo de remédio usado 60 anos atrás. Ninguém Só na o vida. jejum milenar. Esse funciona, pessoal. Esse funciona. Mas se você vai ver, olha, vai te operar um cirurgião. Gente, quando eu me formei, uma vesícula biliar se operava abrindo em canal o abdômen de cima e embaixo. 3 assistentes só para segurar as válvulas, para retrair o fígado, né? Hoje em dia, 3 tubinhos e a pessoa no dia seguinte está em casa. Então, isso é a medicina intervencionista evoluindo, né? Mas não, na área de nutrição, nós estamos parados em 1960. Exatamente. E não há santo que desça para fazer esse povo. E é engraçado porque, tanto na área de medicina quanto na área de nutrição, nós passamos no mínimo 2 anos estudando bioquímica e fisiologia. Então, você entendendo qual é o processo de lipogênese, de lipólise, de gluconeogênese, né, do ciclo de Krebs, o ciclo das pentoses, mas você vai passar naquilo rapidinho, porque tem que passar de ano, porque você quer ver sangue, né? Você quer... Não é aplicado Não é aplicado. E, por exemplo, nas escolas de nutrição, se passa sem solução de continuidade do ciclo de Krebs, do ciclo das pentoses e a gluconeogênese, para o ano seguinte falar do pão francês sem miolo e o comer de 3 em 3 horas. E eu pergunto, em que cabeça faz sentido isso? Exato, é super desconexo, né? Super desconexo. Por isso que eu acho que a gente tem mesmo que vir a público e tem mesmo que defender essa posição, porque a gente não está falando nada demais. Estamos dizendo, come comida. Até para os médicos que e estão se aqui, você... a gente começa a ter felicidade como médico quando a gente começa a conseguir de verdade resolver o problema dos pacientes. Só que para resolver o problema dos pacientes, a gente tem que abandonar esse tipo de conhecimento desconexo que a gente aprendeu, que não trazia nenhum benefício, porque o mecanismo, não importa se ele é lindo no livro, lá no Guyton, o que importa é se você aplicar esse mecanismo que você aprendeu, funciona. Não estava funcionando, pessoal. A gente teve que jogar fora, eu e a doutora Regina, para conseguir começar a resolver o problema dos pacientes. Então, é importante que você que está assistindo a gente, com tudo isso que a gente veio questionando ao longo dessa live, comece a questionar mesmo. Olha para o seu apetite, veja se faz sentido você comer o dia inteiro. Não é legal, você vai ter que aprender a surfar fora dessas suas vontades de comer o tempo inteiro, e você vai precisar começar a parar de comer comida processada para conseguir, porque vicia. Então, conectando todos os nossos raciocínios ao longo da live, vocês conseguem entender o quanto é uma questão de hábito, e por isso a gente precisa discutir bastante e difundir esse tipo de informação super importante aqui. Então, eu quero deixar esses 5 minutos que a gente tem para a doutora Regina terminar o que a gente está falando aqui. Eu queria só primeiro, antes dela falar, agradecer a todos vocês, agradecer a doutora Regina pela live maravilhosa. Queria falar para vocês que dia 2 de dezembro eu vou dar um webinário gratuito sobre jejum, bem organizadinho. Vamos falar de tudo que todo mundo precisa saber. E agora eu vou deixar com vocês os minutos finais com essa beleza de médica maravilhosa para ela terminar aqui a nossa live. Obrigada, doutora Regina. Deixo com você as palavras finais. Então, agradeço demais, porque eu enfim, a gente já se conhecia, né? A gente trocava ideia, mas nunca tinha feito assim um contato pessoal. E é muito bom, até porque você traz muitíssima coisa de muitíssimo valor. Então, eu que agradeço realmente pela oportunidade. E só dizer isso, que, gente, comer de 3 em 3 horas simplesmente não faz sentido. Qualquer conta que você quiser, desde a mais simplista, de caloria que entra por caloria que sai, já não bate. E se você colocar todos os outros fatores da equação, fatores hormonais, neuroquímicos, neuropeptídeos, enfim, todo o demais que a nossa natureza humana extremamente sofisticada bioquimicamente coloca, faz menos sentido ainda. Não faz sentido evolutivamente falado, nós não fomos feitos como qualquer mamífero para comer desbragadamente o dia inteiro. Então, quem fala isso, eu acho que também o consumidor tem que começar a cobrar do profissional. Não me diz o que eu tenho que fazer, me diz por quê. Me explica por quê. Por A mais B igual a C. Garanto que quem defende de 3 em 3 horas não tem
uma explanação bioquímica como que a gente tentou fazer aqui, né, um pouquinho de bioquímica para colorir, para todo mundo poder entender, mas garanto que os árduos defensores do 3 em 3 horas não sabem o que estão dizendo. Eu desafio qualquer um que estiver me ouvindo a debater isso quando quiser. Me prova que comendo de 3 em 3 horas você vai queimar mais do que você vai ganhar. Não existe, não bate a conta. Então, eu estou lançando aqui um desafio. Quem quiser vir discutir, se me convencer, eu vou mudar o discurso, prometo. Pode me chamar que eu tô junto. Para bater, né? Você segura e eu bato. Também sou boa de briga, viu? Então, pessoal, olha, um prazer enorme. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Doutora Regina, de novo, obrigada pelo seu tempo, que é muito valioso. Obrigada. E sigam a doutora Regina, porque o material dela é, assim, maravilhoso. Obrigada, querida. Boa noite. Tchau, pessoal.